Então Neemias ele vem para reedificar. Deus primeiro havia mandado Esdras instruir o povo e restaurar a fé do povo, a lei, a palavra, a adoração. Primeiro, o mais importante é o altar, é consertar a sua vida espiritual, é você se converter. Não adianta você ter proteção, arma, você ter o que você tiver, morar numa casa blindada, não adianta você estar escondido numa fortaleza, se dentro do seu coração estiver vazio, não tiver Deus, não tiver proteção, não tiver guarnição, não tiver a presença do Senhor, não resolve nada. Então primeiro Deus restaura o coração, restaura o altar, mas Deus sabe que o altar restaurado tem que andar com as muralhas restauradas. Para você ter vitória, ser vitorioso, Deus quer que você ande com as duas coisas. Por isso que Deus quer que nós sirvamos de corpo, alma e espírito. Não é uma coisa só, tem que ser integral. Então agora vem Neemias para restaurar. E o que acontece quando você começa a restaurar, a organizar a sua vida? Os inimigos se levantam. Os inimigos se levantam para derrubar você, para destruir você. Então você precisa permanecer firme no seu propósito com Deus e saber quem você é em Deus. Quando você começa a edificar a sua fé, a construir sua fé, a construir a sua família, a construir sua casa, começar a crescer, começar a prosperar, começar a ver as promessas e começar a reivindicar as promessas de Deus na sua vida para crescer, prosperar, ser uma bênção, a primeira coisa que acontece é que o diabo vai se arvorar, vai se levantar contra você, vai se levantar para tentar derrubar, minar seus sonhos, acabar sua fé. Ele vai fazer tudo para tentar tirar as pedras que você está colocando. Como ele faz isso? Ele vai tentar de muitas maneiras, mas você precisa saber quem você é, como Neemias sabia quem ele era. Os inimigos virão contra você, tentarão contra você, é verdade, eles vão vir mesmo, mas você precisa entender que você tem um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, e conhecendo esse Deus, você tem que fazer proezas a esse Deus. Você tem que entender que Deus vai te fortalecer, te capacitar, é Ele que te faz prosperar, mesmo em meio à pandemia, à adversidade, aos problemas. Ele vai levantar você, se você souber e conhecer quem é o seu Deus, amém? Neemias sabia que Deus dele, ele já coloca o meu Deus, que é o Deus dos céus, da terra, do universo. O meu Deus é o Todo-Poderoso, o meu Deus, que é o Deus dos céus. Ele já bota Deus acima de tudo, porque ele sabia quem Deus era. Ele diz, o meu Deus nos fará prosperar, porque só Deus tem esse poder para trazer prosperidade verdadeira. E nós, Neemias diz, nós que somos seus servos, e nós, seus servos, precisamos fazer o que, irmãos? Precisamos nos levantar e edificar, amém? Você precisa se levantar e edificar. Nós não podemos ficar prostrados em meio aos ataques do adversário. Quem é o nosso adversário? O diabo, Satanás, os demônios. Então nós não podemos receber as afrontas deles e ficar caído, prostrado, não. Você precisa se levantar e edificar. Como é que você se levanta e edifica? Quando você conhece o seu Deus, você sabe que nele você fará proezas. Neemias sabia o Deus que servia, e você servir a Deus não isenta você dos problemas, pelo contrário. Neemias, ele era copeiro do rei, na corte de Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. Quando Deus fala com Neemias, o irmão de Neemias, chamado Hanani, volta a Jerusalém, e ele pergunta, como é que está lá? Aí Hanani, o irmão de Neemias, que havia ido com a leva de 14 anos atrás, com Esdras, diz, olha, a cidade está assim, 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 os muros são derrubados, as casas estão queimadas a fogo. Esdras está lá, instruindo o povo, mas precisa de alguém para edificar, para proteger essa nação. Neemias é movido por Deus, Deus move Neemias. Lembre-se que quando o rei disse, quanto tempo você vai demorar para ir e voltar? Neemias responde, por quê? Subentende o texto, Neemias disse, então demarquei prazo para ir, por quê? Subentende o texto que Neemias já vinha programando, já vinha projetando, articulando, arquitetando o que falar com o rei. Tanto é que o texto diz que Neemias esperou um momento propício para poder falar com o rei. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que Neemias esperou um momento em que a rainha estava junto com o rei, dando a entender que a rainha tinha forte influência sobre o rei na tomada de decisão, dando a entender que Neemias era agraciado por ela, dando a entender que Neemias estava na graça dos dois. Então o rei disse, vai e volta, porque Neemias era precioso. Neemias sai da posição de copeiro
E o que o rei faz com ele? O eleva, isso vai, e eu vou te dar uma carta, você agora de copeiro vai chegar lá e vai ser governador, aleluia, governador, aleluia, porque Neemias sabia, detalhe, Neemias havia nascido no cativeiro, viu? Ele havia nascido escravo. Neemias cresceu ali na corte, e Neemias serviu o grande rei Artaxerxes, que quase dominou o mundo. O grande rei Neemias servia na presença dele, mas Neemias sabia que antes do rei, Neemias servia ao verdadeiro rei dos reis. Ele sabia que ele diz: a mão do Senhor estava sobre mim. Se você sabe que Deus é com você, se você serve a Deus, então você precisa se levantar, se esforçar, porque Deus vai fazer de você um edificador. Quem crê, diga amém. Deus vai fazer de você um edificador, edificador da sua vida, edificador da sua casa, edificador das suas finanças, edificador da sua família, edificador da sua cidade. Deus vai usar você como edificador. Se você conhecer o seu Deus, você vai entender que você pode fazer proezas, porque a sua fé está no Deus Todo-Poderoso. Neemias recebeu provisão e bênção do rei, mas Neemias sabia que a provisão verdadeira vinha do rei, dos reis, do Deus dos céus, que fez os céus e a terra, amém? O que Neemias queria era proteger a sua nação dos inimigos, mas Neemias sabia que era preciso, e Deus havia enviado ele lá com uma missão. Você também tem uma missão, a missão de proteger sua casa, com jejum, com oração, intercessão. Tire pelo menos um dia de jejum e separe. Esse dia, Senhor, vai ser de jejum pela minha família, pela minha casa, pelo parente, por um amigo. Separe um dia, faça um dia de jejum, para buscar essa proteção de Deus sobre a sua vida, para que Deus possa guardar. Preste atenção, Deus, ele vive rodeado por querubins. Ninguém toca em Deus. Depois querubins, serafins, arcanjos e anjos. Todo anjo de Deus, já viu na Bíblia, todo anjo de Deus que desce com espada desembainhada. Deus envia anjos para proteger o seu povo. Deus, ele quer que você esteja protegido debaixo das asas dele. As muralhas representam a proteção da divindade. Olha, veja bem como é importante levantar muralhas ao seu redor, proteger sua família, sua casa. Hoje as nossas muralhas devem ser construídas com jejum e oração, fidelidade, oferta. Outra coisa, não adianta você jejuar e orar, se você não dizimar e ofertar. Olha que coisa fantástica. Porque a Bíblia diz o quê? Com maldição você é amaldiçoado. Então não adianta você jejuar e orar se você é um amaldiçoado, se você é um ladrão de Deus. Está tudo ligado, o espiritual com o material. Os que confiam no Senhor serão como os montes, o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, amém? É como uma muralha ao redor. Uma muralha, Deus é associado a uma muralha de proteção. Assim como os montes de Sião estão ao redor de Jerusalém, protegendo Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, como uma muralha protegendo você. Ele quer proteger, Ele quer que você entenda que você precisa reconstruir as muralhas. Aonde há brecha na sua vida, aonde é que o inimigo está atuando, você precisa cuidar dessas brechas, tratar essas brechas e reedificar, para que você possa entender que você foi chamado, você foi feito para crescer, para prosperar, para ser vitorioso e vencedor em nome de Jesus, amém?